Olá, vamos conversar sobre um assunto que é, sem dúvida, a base de tudo na segurança de voo. Por que as coisas dão errado? E o mais importante, como é que uma cultura organizacional forte pode ser a grande barreira para evitar acidentes? Para começar, vamos pensar juntos nessa pergunta. É uma provocação, porque a resposta mais fácil, a mais óbvia, é sempre achar um culpado. Mas será que é só isso? Essa pergunta nos convida a ir mais fundo, a investigar o que está por trás daquele erro final. E o que a gente encontra lá? Pois é a cultura. E para a gente conseguir responder isso de verdade, o primeiro passo é mudar a nossa lente, o nosso jeito de olhar. A gente precisa ter o que chamamos de visão sistêmica, ou seja, parar de focar em um único ponto e começar a enxergar a foto inteira. Essa ideia, então, é simplesmente a base de tudo que a gente chama de SMS, o Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional. A grande sacada da SMS é exatamente essa, e ele muda a pergunta. A gente para de perguntar quem errou e começa a se perguntar por que esse erro aconteceu aqui, dentro do nosso sistema. Pensa bem, nenhuma ação acontece no vácuo. Um piloto, um mecânico, um controlador, todos estão tomando decisões dentro de um sistema super complexo. E é exatamente esse sistema que a gente precisa entender de verdade. Bom, e se a gente está falando do sistema, a gente precisa falar do ambiente, do ar que se respira ali dentro. Isso tem nome: cultura organizacional. Ok, essa é a definição de livro, mas na prática, o que é isso? Pensa na cultura como se fosse a personalidade da empresa. É aquela força invisível que define as regras e que não estão escritas em manual nenhum, mas que todo mundo segue todos os dias. E essa frase ela é genial, de tão simples, né? O jeito como as coisas são feitas por aqui. Pronto, isso resume tudo. Cultura é o que acontece quando o chefe não está olhando. É o que se torna um comportamento padrão, o normal da operação. E aí a gente começa a ver essa ideia, que parece meio abstrata, ganhando vida no dia a dia. A cultura não está no papel. Ela está na forma como um instrutor conversa com o aluno depois do voo, na coragem de um mecânico que fala: opa, essa aeronave não decola, ou na decisão de uma tripulação de arremeter sem hesitar. E dentro dessa cultura toda, tem uma parte que é fundamental para a gente: a cultura de segurança. Porque vamos ser sinceros, toda empresa adora dizer que segurança é a prioridade número um, mas a cultura de segurança é o que mostra se isso é verdade ou se é só uma frase bonita pregada na parede. É a segurança na prática. E uma cultura de segurança positiva é construída em cima de 5 pilares, um ligado no outro. Pensa comigo, tudo começa com a cultura de reporte, onde as pessoas sentem a vontade para falar dos erros, mas isso só vai acontecer se existir uma cultura justa, que não sai caçando culpados. Com os reportes na mão, a empresa desenvolve uma cultura de aprendizagem, e esse aprendizado gera dados que criam uma cultura informada. E no final, a gente tem uma cultura flexível, que consegue se manter segura, mesmo quando as coisas saem do normal. Essa frase é pesada, mas é a pura verdade. Quando as pessoas têm medo de reportar, a organização fica cega. E é isso, ela perde seus olhos e ouvidos na operação. Os reportes são o sistema de alerta antecipado. Sem eles, a empresa está voando no escuro, só esperando o próximo acidente, certo? Agora a gente chega no ponto que é o coração da nossa conversa: a diferença fundamental entre erro e violação. Entender isso aqui é simplesmente essencial para qualquer profissional da aviação. Olha só essa tabela. O ponto-chave, a linha que separa os dois, é a intenção. No erro, a intenção era acertar, mas algo deu errado no caminho. Na violação, a pessoa sabia da regra e conscientemente escolheu quebrá-la. Percebe a diferença? E por isso a reação tem que ser totalmente diferente. Para o erro, a gente aprende e melhora o sistema. Para a violação, a gente precisa entender o porquê e aplicar a responsabilidade que for justa. Vamos falar do erro. Errar é humano. Simples assim. Na maioria das vezes, o erro não acontece por incompetência, mas por cansaço, por uma distração, por um procedimento confuso, por pressão. Por isso, a pergunta inteligente nunca é quem foi o culpado, e sim o que o nosso sistema abriu a porta para esse erro acontecer. Agora, a violação é uma outra história. Violação é sobre escolha, é uma decisão consciente. E ela não surge do nada. Geralmente é empurrada pela pressão para cumprir horário ou para aquele sentimento perigoso de complacência. O famoso: sempre fiz assim e nunca deu problema. Ou pior, por uma cultura que na prática aceita os atalhos. Beleza, agora que a gente entendeu essa diferença, vamos juntar todas as peças.
e ver qual é o caminho para se construir uma organização que seja segura de verdade. E aqui a gente encontra um dos vilões mais silenciosos e perigosos da segurança: a normalização do desvio. Sabe como funciona? Começa com um atalho pequeno e aí nada de ruim acontece. Então a pessoa repete e repete. Com o tempo, aquilo que era um desvio vira um novo normal. E o mais grave, a sensação de risco simplesmente some. Essa frase é para a gente guardar. O fato de que algo deu certo várias vezes não significa que era seguro. Pode significar apenas que o sistema teve sorte. E sorte, a gente sabe, uma hora acaba. A ausência de acidente não é de jeito nenhum a mesma coisa que presença de segurança. E qual é a solução para esse dilema? É a cultura justa. Ela é o equilíbrio perfeito, ela protege quem comete um erro honesto, criando um ambiente de confiança. Mas, ao mesmo tempo, ela deixa muito claro que não vai tolerar quem escolhe de propósito quebrar as regras e colocar todo mundo em risco. É a peça central de qualquer SMS que funcione de verdade. Então, para fechar, a grande ideia é esta: a aviação segura é feita por empresas que aprendem antes do acidente, não só depois. A segurança proativa usa cada pequeno erro, cada relato, como uma oportunidade de ouro para ficar mais forte. Porque, no final, segurança não é sobre ser perfeito, é sobre construir um sistema inteligente, que aprende antes que a falha vire notícia. E a reflexão que fica é: a organização onde se voa está de fato aprendendo ou está só contando com a sorte? Muito obrigado.